Bora, meu povo querido, então vamos trabalhar com um governo provisório dentro da era Vargas, que vai de 1930, a Revolução de 30, né, ou golpe de 30, até a Constituição de 34, certo? Primeiras medidas tomadas, né, pelo Vargas em 1930, lembrando que Vargas não chega ao poder por voto democrático, por voto popular, ele chega através de um golpe de Estado, junto com a participação das Forças Armadas ou uma parcela das Forças Armadas. Getúlio Vargas, então, Getúlio Dornelles Vargas, estancieiro gaúcho, né, formado em Direito pela UFRGS, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1907, assume o governo, a presidência da República de forma provisória no dia 3 de novembro de 1930. Tá? Bom, primeira coisa que ele vai fazer é um discurso de reconstrução nacional. O que é esse discurso de reconstrução nacional? Aqui a gente tem que lembrar o período anterior, né, ou a coluna anterior do nosso material, que é a Revolução de 30. Quem são os setores sociais e as oligarquias que auxiliaram e participaram, né, com Vargas no processo de revolução, de tomada do poder? Bom, nós temos as oligarquias dissidentes, como a Paraíba e a Minas Gerais, e nós temos aí uma série de setores sociais que surgiram no período anterior a 30, que nós podemos citar aí, né, imigrantes, operários, industriais, militares, classe média, entre outros, tá? Bom, esses setores descontentes, marginalizados no período anterior, vão, né, participar da Revolução de 30, vão legitimar a Revolução de 30. Tá? Agora que Vargas chegou ao poder, com o auxílio desses setores, Vargas tem um compromisso com esses setores, que estavam excluídos no período anterior. Ele necessita fazer um governo, né, que absorva, né, ou que traga esses setores esquecidos para dentro do governo. Ele precisa entregar para esses setores esquecidos, né, elementos políticos que supram as suas necessidades. Então ele precisa trazer para dentro do seu governo esses setores esquecidos e que acabaram auxiliando ele, Vargas, a fazer a Revolução de 30. Então ele precisa de um discurso onde ele vai fazer uma política que preza por todos, inclusive pelos esquecidos. Aqui nasce o que a gente chama de populismo no Brasil, né? Que é essa coisa do Vargas ser reconhecido como pai dos pobres e a mãe dos ricos. Por que Vargas agrada geral? Né? Porque Vargas é um queridão, Vargas tem consciência social, então ele vai criar as leis trabalhistas para o povo trabalhador, Vargas vai criar o voto feminino, os sindicatos, né? Vargas vai conceder dinheiro para os industriais desenvolver indústria. Gente, Vargas não faz isso porque ele é um queridão e tem consciência social. Ele preza pelas massas, ele preza pela maioria, ele entrega aquilo que necessitam politicamente a maioria da população, porque isso ele cria o quê? Ele cria voto, ele cria apoio popular, né? Ele cria, né, as massas que vão passar a adorar ele como líder carismático, como um salvador do Brasil. E isso vai, obviamente, facilitar o processo político do Vargas, né? Seja ele mais autoritário, como no Estado Novo, seja ele mais democrático, como no governo constitucional. Então isso é um facilitador, né? E aí nós temos, né, uma política chamada política populista. Não só o Brasil, mas toda a América Latina está passando por um movimento de populismo. Brasil, né, nós temos o Getúlio Vargas, na Argentina nós temos o Juan Domingo Perón, né, o peronismo, né? Lá no México nós temos o Cárdenas. Então esse é um movimento latino-americano, tá? Bom, primeira coisa que ele vai tomar como medida, depois do seu discurso de reconstrução nacional, é a suspensão da Constituição de 91, que era a Constituição que vigorou na Primeira República durante o café com leite. Tá? Destituiu os governos estaduais, ou seja, ele vai tirar do poder cada governador de estado que foi eleito em 30. Perfeito? E ele vai colocar no lugar de cada governador eleito, né? E ele vai tirar esses governadores eleitos, ele vai colocar no seu lugar um interventor federal. Esta foi uma fórmula encontrada por Vargas para centralizar a política nacional. Por quê? Porque no período anterior, pela Constituição de 1891, o poder político estava descentralizado, estava fragmentado. A prova dessa descentralização do poder político no período anterior é o revezamento no poder entre São Paulo e Minas. Ou seja, eu tenho dois estados, duas oligarquias que dominam a política nacional.
Isso é uma característica, isso é um sinal de descentralização. E Vargas entra no poder com, né, o intuito e objetivo de aumentar a centralização do poder no governo federal nas suas mãos de presidente da República. Qual que é a fórmula encontrada? A política dos interventores. Tira os governadores dos estados, coloca no seu lugar o interventor federal, normalmente eram tenentes, né? Nem todos os interventores eram tenentes, mas a maioria eram tenentes, aqueles setores militares que auxiliaram e ajudaram na Revolução de 30, e o objetivo era claro, né? Que esses interventores federais pegassem os poderes políticos dos estados e concentrassem nas mãos do Vargas num grande processo de centralização do poder político. Tá? Dissolveu o Congresso Federal, afinal de contas o Congresso, né, estava alinhado com São Paulo, né? São Paulo tinha máquina eleitoral, conseguia eleger apenas congressos, né, um congresso que era adestrado às suas causas, né? Então esse Congresso Federal, né, era escolhido por São Paulo, pela máquina eleitoral paulista, era um Congresso que estava alinhado com a política paulista, que estava adestrado à política paulista, era preciso dissolvê-lo, porque era um Congresso que estava, né, representando São Paulo e Minas Gerais, tá? Agora, não só dissolveu o Congresso Federal, a nossa Câmara de Deputados, os nossos senadores, dissolveu o Congresso, o grande Legislativo Federal, como ele também dissolveu os legislativos estaduais, as câmaras estaduais, né? Os legislativos estaduais, as assembleias estaduais e as câmaras municipais, as câmaras de vereadores. Ou seja, todo o legislativo brasileiro foi dissolvido por Vargas no governo provisório. O legislativo que estava em nível federal, o legislativo que estava em nível estadual e o legislativo que estava em nível municipal. Tá? Acabou criando dois grandes ministérios, educação e saúde, obviamente ministérios voltados para as massas, para o povo, e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Ministério do Trabalho para os trabalhadores, para o povo, e, né, a parte do ministério que dizia indústria e comércio era para a elite industrial, para os donos de indústria, para a burguesia industrial. Certo? Então, eu tenho a criação de dois ministérios que agradam as massas empobrecidas, trabalhadoras, e os setores mais abastados, mais ricos. Isso é uma característica de populismo, de agradar a maioria, de tentar demonstrar que a maioria estava sendo agregada no governo. É uma tentativa de demonstrar que a maioria estava, né, participando do governo de alguma forma. Então, a criação desses dois ministérios era um recado a esses setores excluídos no período anterior. Olha, pessoal, vocês fazem parte do meu governo, né? Eu sou um queridão. Tá? Isso aí é uma espécie de um presente que o Vargas dá, né? Que a gente vai chamar de paternalismo, né? É muito parecido com o que a gente estudava lá no Império Romano de política do pão e circo, né? O que eu faço para afastar as massas da discussão e do debate político? O que eu faço para afastar o interesse do povo na política e eu poder fazer o que eu quiser na política? Né? Não, dá ao povo comida e diversão. E aí o interesse do povo vai se afastar do campo político. Né? Aqui o Vargas está concedendo direitos, está dando presentes. Para quê? Para conquistar o apoio do povo. E para o povo não ficar criticando o governo. Tá? Então isso é bem interessante. Tá? O que mais? A criação do Conselho Nacional do Café. Opa, mas Rafa, aqui tem alguma coisa estranha. Tu havia dito anteriormente que Vargas tinha como grande objetivo a industrialização do país. Que o Brasil deixasse de ser dependente da agroexportação, ou que o Brasil deixasse de ser essencialmente agroexportador, e passasse a um processo de industrialização. Ele está criando o Conselho Nacional do Café. Gente, ele não pode, o Vargas, fazer essa transição de uma economia agroexportadora para uma economia industrial com uma ruptura imediata. Ele não pode fazer essa transição imediata. Ele precisa fazer essa transição lenta e gradual. Porque se ele fizer com imediatismo, isso pode criar um colapso na economia nacional. Nós precisamos lembrar que em 30, né, nós temos a Revolução de 30 foi efetivada, a Revolução de 30 foi recém-feita. O Brasil ainda estava completamente assentado na economia cafeeira. O Brasil ainda era muito dependente do café.
Então, romper com o café imediatamente, isso poderia causar uma crise econômica, podia causar uma crise econômica de grandes proporções. Era preciso manter o preço do café por mais tempo para manter o dinheiro em cash no Estado brasileiro e poder fazer uma transição mais harmônica, mais tranquila para uma economia industrializante. Perfeito? E o grande modelo de política econômica do Vargas é o que a gente chama de nacional desenvolvimentismo. É uma economia mais nacionalista. Tá? O que quer dizer isso? Nacional desenvolvimentismo. Desenvolver a economia industrial com a participação do Estado. Desenvolver a economia industrial, economia nacional, com a participação do Estado do governo. Isso quer dizer que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, passa a fazer uma série de leis para facilitar e auxiliar no processo de industrialização. Por exemplo, lá no segundo governo Vargas, ele criou o BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Hoje a gente chama de BNDES, né? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Na época do segundo governo Vargas, lá em 52, 53, Vargas vai criar o BNDE. É um banco nacional, é um banco do Estado que oferece dinheiro para a iniciativa privada brasileira poder desenvolver indústria, comércio e economia. Então a gente consegue compreender com esse BNDE o que é o nacional desenvolvimentismo. É o governo, é o Estado usando a sua força política através de leis e de subsídios, como leis e subsídios para facilitar e desenvolver o processo industrial. Tá? É importante lembrar vocês que nenhuma revolução industrial do mundo, seja a primeira na Inglaterra, seja a segunda na Bélgica, seja a terceira revolução industrial na França, nenhuma revolução industrial do mundo, nem nos Estados Unidos, foi feita sem participação e sem facilidades do Estado. Então, como é que é feita a Revolução Industrial, no Brasil de 30, a partir de 30 com Vargas? Sim, Vargas é o cara que vai fazer a nossa, vai dar o pontapé inicial para a nossa Revolução Industrial, mas como é que é essa Revolução Industrial no mundo, Rafa? Eu tenho a participação do Estado, ou seja, o Estado criando leis e facilitadores políticos, e a iniciativa privada, a burguesia nacional. Juntas, elas desenvolvem a indústria. Esse modelo político desenvolvido por Vargas é o que a gente chama de nacional desenvolvimentismo ou economia nacionalista. Deu para entender isso? Tranquilo? Vamos então para a Revolução Constitucionalista de 32. Essa é uma temática que cai muito, ela é muito recorrente nos vestibulares, tá? Ela foi protagonizada e liderada por São Paulo, então ela é chamada de constitucionalista, mas ela também pode ser chamada de Revolução Paulista, de 32, tá? Gente, parece um pouco óbvio. Quem é que perde o poder em 30, com a Revolução de Vargas em 30? Os paulistas, São Paulo, os paulistas são retirados do poder, O Washington Luiz é destituído da presidência. O Júlio Prestes, que era o candidato de São Paulo eleito em 30, não toma posse. Por que os paulistas vão fazer uma revolução em 32? Porque eles querem retomar o poder. Eles estão com dor de cotovelo, eles perderam o poder. Agora, qual que é o argumento que eles vão usar para fazer essa revolta? A falta de uma constituição. Vargas está governando de forma provisória, sem uma constituição. Então ele é um governante ilegal, ele é um governante inconstitucional. Tá? Além dessa desculpa, uma outra característica que vai colocar lenha na fogueira, que vai acelerar essa revolta de São Paulo, é o fato do interventor paulista, naquela política de interventores federais, aquele que foi nomeado para São Paulo por Vargas para ser o interventor paulista, não era nascido em São Paulo, ou seja, não era paulista. E isso vai também entrar no argumento dos paulistas. Tu tá colocando aqui um interventor que não nasceu em São Paulo, e isso vai aumentar esse descontentamento dos paulistas contra Vargas. Tá? Então foi uma revolta protagonizada pelos paulistas, descontentes com a crise do café e com a política varguista, que era provisória e inconstitucional. O descontentamento com o interventor indicado por Vargas, por não ser paulista, e o objetivo dessa revolta, obviamente, era depor Vargas do poder, era tirar Vargas do poder, fazer uma nova Constituição e chamar uma eleição direta.
Perfeito? O argumento, como eu disse para vocês, dos paulistas é a falta de uma Constituição. Por isso que a gente vai chamar de Revolução Constitucionalista. Numa manifestação paulista, né, de São Paulo durante a Revolução, que foi protagonizada, né, contra as tropas e o governo federal de Getúlio Vargas, houve a morte de 4 estudantes, certo? Então eu botei aqui as iniciais dos sobrenomes desses estudantes, certo? MMDC, Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, meu parente, tá? Vou repetir, ó, nós temos o Miragaia, o Martins, o Drauzio e o Camargo. Em homenagem a esses 4 estudantes, o movimento constitucionalista passa a fazer diversos cartazes para convocar a população paulista a aderir à revolta com a sigla MMDC. Tá? Vários estados e várias oligarquias brasileiras foram convidadas a participar da revolta, né? Inclusive Minas Gerais e Rio de Janeiro, mas a única oligarquia, o único estado que acabou aderindo foi o Mato Grosso, certo? Que, obviamente, em termos de poder político e econômico, o Mato Grosso não representava, né, uma oligarquia de grande relevância no Brasil, certo? E aí Vargas, para tentar amenizar essa situação, para tentar, né, botar em panos quentes, para tentar acalmar essa relação com São Paulo, Vargas vai fazer uma coisa, vai tirar o interventor paulista, vai colocar um interventor, né, que nasceu em São Paulo para tentar amenizar e vai convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, um grupo de políticos para redigir, para escrever uma nova Constituição. Se esse é o argumento de São Paulo, a falta de uma Constituição, não seja por isso, vamos fazer uma nova Constituição. Em 32, antes da formação da Assembleia Constituinte, Vargas vai aprovar o Código Eleitoral, que institui, né, o voto secreto, o voto feminino e a justiça eleitoral. Vamos pensar comigo o porquê que Vargas está aprovando um novo Código Eleitoral. Por que ele está reestruturando as eleições no Brasil e o sistema eleitoral no Brasil? Porque o sistema eleitoral antigo, lá da Primeira República, ele estava viciado, estava corrompido pelo coronelismo, pelo clientelismo, pelo voto de cabresto. Era preciso moralizar, era preciso trazer mais ética, mais justiça, mais equilíbrio para o sistema eleitoral. Como é que o Vargas vai fazer isso? Aprovando um novo Código Eleitoral em 1932. Tá? E aí, gente, uma questão interessante, né? Se o voto feminino é instituído em 32, né, pelo Código Eleitoral, a formação desta Assembleia Constituinte, desse grupo político, desse corpo político que passaria a escrever uma Constituição, já pode ter participação feminina. Tá? Ou seja, é trazer as mulheres para dentro do processo político. Lembrando que lá na Europa, lá nos Estados Unidos, as mulheres já tinham participação política a partir de 1918, 1919, 1920. O Brasil está aí mais de 10 anos atrasado em relação ao contexto europeu, contexto norte-americano, no trazer a participação feminina para o processo político. Tá? E o que diz essa Constituição de 34? Né? Liberdade política e religiosa, ou seja, é uma Constituição democrática liberal, igualdade perante a lei e isonomia, tá? Criação da legislação trabalhista, que vai se consolidar só lá no Estado Novo, em 43, criando a Justiça do Trabalho, lembrando, né, que o Ministério do Trabalho já havia sido criado em 1930, né, como uma das primeiras medidas, garantia da propriedade privada, claro, Vargas é estancieiro gaúcho na região de São Borja, liberdade de associação, as pessoas podiam se associar politicamente com quem quisessem, né? E o primeiro presidente seria eleito de forma indireta. Claro que a Constituição estabelece o voto direto. Ou seja, as eleições é o povo que vota no presidente de forma direta. Apenas o primeiro presidente seria escolhido de forma indireta, ou seja, seria escolhido pela própria Assembleia que fez a Constituição. Como esta Assembleia Constituinte estava mais alinhada com Vargas, né, estava mais adestrada aos interesses do Vargas, essa Assembleia vai indicar o próprio Getúlio Vargas para ser o primeiro presidente democrático de 34. Ou seja, Vargas começa sendo presidente de forma democrática, sem ser eleito diretamente, mas com uma eleição indireta. Perfeito? Vamos lá então agora para o período constitucional, que vai de 34
a 37. Bora, gente!